momento a fechar os seus olhos e nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus por o estudo dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, e somos imensamente agradecidos porque o Senhor nos trouxe aqui para mais um dia de estudo da Tua Palavra. Amém. Te agradecemos pela proteção poderosa dos Teus anjos com cada um de nós. Que o Senhor traga em segurança aqueles que ainda estão se dirigindo para cá. E que aqueles que por algum motivo não puderam estar, que o Senhor também os abençoe. Amém. Ao estudarmos nesta noite o livro de Esther, a história de Esther, que o Senhor nos abençoe e que ao tirarmos lições desse estudo, possamos trazê-los para a nossa vida, a fim de que possamos a cada dia melhorar e sermos mais felizes. Amém. Louvamos o Teu nome por todas as bênçãos e imploramos a presença do Teu Espírito Santo conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia no livro de Esther. Se você abrir a Bíblia na metade, você vai bater em Salmos, você volta um livro, em Jó. Se você voltar mais um, você vai chegar em Esther. Nós vamos começar a leitura no capítulo 1, no verso 1. E eu preciso que todos vocês tenham algum tipo de Bíblia à disposição, porque nós vamos ler muitos versos hoje à noite. Tá bom? Pastor Walter, por gentileza, pode ler para mim o verso 1, pastor. Nos dias de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Muito bem. Essa história começa assim: foi nos dias de Assuero. Eu estou usando aqui a nova tradução da linguagem de hoje, vai chamar esse rei de Xerxes. Deixa eu fazer um comentário para você a respeito de quem é Assuero ou Xerxes. Xerxes e Assuero é a mesma pessoa, é que nem João e Juca, ou Joaquim e Juca, José e Zé, é a mesma pessoa. Xerxes, esse nome vem de uma palavra grega, uma palavra persa, se você conseguir pronunciar, está aqui. E Xerxes é a transliteração disso para o grego. Assuero é a transliteração do mesmo nome persa para o hebraico. Agora vem 3 curiosidades interessantes para você. Uma histórica e 2 proféticas. A primeira história. Esse Xerxes aqui é filho de Dario I, um dos maiores reis persas. Esse Dario, Kika, não tem nada a ver com o Dario da Bíblia. Ok? O Dario da Bíblia é um rei que ainda não apareceu na história. Não é o Dario I, pai de Xerxes. Agora, o avô desse sujeito aqui é Ciro o Grande, livro de Daniel. Tem uma profecia de Daniel. Gabriel chega para falar com Daniel e diz: olha, eu fiquei lutando com o rei da Pérsia, Ciro o Grande. Tudo bem? Mais ainda, o filho desse sujeito é Artaxerxes. Lembra do ano 457 a.C., Florisvaldo? Lembro. Como não, né? Tem coisas que a gente não esquece. O que aconteceu? Seja bem-vindo, Fabiano. Tudo bem? Bom vê-lo, doutora Cláudia. Muito bem. O filho desse sujeito é Artaxerxes, que é o sujeito que dispara um decreto que lá na frente vai dar início ao período mais longo profético da Bíblia, as 2.300 tardes e manhãs. Tudo bem? Nós estamos falando de Xerxes ou Assuero. Muito bem, vamos continuar. Vai ter muito banquete aqui. Então vamos começar com o banquete do verso 3. Dona Vilma, por favor. Esther 1:3. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Você imagine a riqueza desse sujeito. Ele deu um banquete, e ele deu um banquete para todos os funcionários públicos. Você já imaginou que você precisaria de carne de
boi ou de carneiro, ou seja lá que tipo de comida, para fazer um churrasco para todos os funcionários públicos. E se você está achando que... Vamos deixar a Bíblia falar. Doutor Alexandre, verso 4 e 5, dá uma olhada no tamanho da festa. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Não só ele trouxe todos os funcionários públicos, como ele resolveu dar uma festa que durou 7 dias. Agora, antes disso, ele gastou 6 meses só mostrando as riquezas. Por exemplo, levou lá no barracão onde ele guardava os carros, começou a mostrar os Rolls Royce. Aqui eu tenho esse aqui, pertenceu à rainha Elizabeth I. E depois ele foi para os esportivos. Vamos começar aqui com as Ferraris. Tem essa aqui que ganhou o Le Mans. Você está entendendo? 6 meses de riqueza. Agora vamos para a galeria de arte. Aqui tem um Portinari. Não, Portinari, eu vou mostrar para vocês um Da Vinci. Esse aqui ele pintou para mim, eu encomendei. Você está entendendo o que é isso? 6 meses de demonstração de riqueza. No final, uma festa para todos os funcionários públicos. Haja boi para garantir churrasco para todo mundo. E não era só de boi que nós estamos falando. Vamos para o verso 7. Fabiano, por favor. Quero um 7. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros. E o rei mandou que seu vinho fosse servido à vontade. Uau! 6 meses demonstrando a riqueza, todo funcionário público, 7 dias de festa, vinho para todo mundo, cada um tomando vinho num copo de ouro. Não faz sentido você ter uma galeria de arte, vinho para tudo que é lado, boi à vontade para todo mundo, num reino que não tenha uma rainha. Então vai aparecer verso 11, o senhor lê para nós. Que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Muito bem, veja só. Aqui não existe nada de machismo que eu vou dizer para você. Eu acredito nisso, ponto final, tá? Então eu espero que as mulheres não me levem a mal. Os automóveis são muito bonitos. Eu sou apaixonado por automóvel. Gosto bastante. Os animais são espetaculares. O cavalo, por exemplo, é um negócio fantástico. Cavalo de corrida, né? As obras de arte são inacreditáveis. Agora não tem nada tão bonito quanto uma mulher. Bom, Deus termina a criação com uma mulher. E se tem alguma coisa mais bonita que mulher, Deus deixou para ele. Nós não temos isso aqui, né? E algumas mulheres, além de bonitas, elas têm toda uma graciosidade, etc. Então, aqui nós estamos falando de uma mulher que era muito acima da média. Depois de ter mostrado tudo, os Rolls Royce, os Portinari, as Ferrari, depois de dar churrasco de manhã, à tarde e à noite para todo mundo, ele resolveu mostrar literalmente a joia da coroa. Tragam a rainha, e eu quero a rainha aqui no esplendor da sua glória. Vamos ver o que vai acontecer. Porém, a rainha Vasti recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Uau! Sua Majestade, Assuero, mandou vir a rainha. E a rainha disse: não. Hashtag eu não vou. Você está entendendo? Hashtag eu não vou. E por que ela não foi? Veja só. Esse pessoal estava festejando há quanto tempo já? Vamos esquecer os 6 meses de demonstração da riqueza. Eles estavam festejando há quanto? 7 dias. E eles estavam bebendo à vontade. Qualquer mulher que se preze não vai se sentir muito confortável no meio de um bando de homens bêbados.
É por isso que a rainha Vasti disparou. É por isso que a rainha Vasti disparou a hashtag que foi a mais usada daquela semana. Hashtag eu não vou. Era a tendência no Twitter naqueles dias. E agora então ela cria um problema para sua majestade Assuero. Veja o que acontece, o verso 16 e 17. Cláudia, por favor. Aí, Isso mesmo. disse ao rei e a seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa não somente contra os senhores e os ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois, quando todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. O Memucan chegou para sua majestade e disse: olha, majestade, o senhor tem que resolver esse problema. O senhor está criando um problema para todo mundo aqui. Porque depois que ela disparou o hashtag eu não vou, se o senhor não disparar um hashtag venha cá, nós vamos criar um problema, porque daqui a pouco a mulherada em todas as províncias, o império dele começava na Índia e ia até a Etiópia, era o mundo todo conhecido. A mulherada não vai mais obedecer ninguém. E daí eles vão dizer que a culpa é de sua majestade. Daqui a pouco o senhor tem uma revolução, o senhor vai perder a cabeça. Então, majestade, agora eu sugiro o seguinte: vamos para a sugestão de Memucan. 19 e 20, César, por favor. Esther 1, 19 e 20. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. Uau, hein? A ordem do Memucan era a seguinte, majestade, o conselho dele, né? Majestade, o senhor faz o seguinte: a dona Vasti é muito bonita, isso não resta dúvida, mas o senhor suma com ela, arruma uma outra rainha, e aí então nós vamos ter um pouco de respeito de novo aqui na corte, né? O rei gostou da ideia, e agora então vamos para o capítulo 2 de Esther. Nós vamos ler o verso 2, 3 e 4. Por favor, Kika. Aí alguns servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. Muito bem. Então, sai agora uma ordem pelo reino todo. Isso não foi só na cidade de Suzã, era no Império Persa inteiro. Queremos moças bonitas para se candidatar a um tratamento. Vocês vão gostar do tratamento de beleza, hein? E lembrem-se da festa de Sua Majestade o Assuero, ok? Vocês não viram um tratamento de beleza igual que Assuero estava propondo para as meninas da Pérsia. Entra em cena agora dois personagens. Vamos para o verso 5, 6 e 7. Dona Miriane, por favor. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Zair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Juda, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Esta moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa, morrendo seu pai e sua mãe. Mordecai a tomara por sua filha. Muito bem. O primeiro personagem que aparece é Mordecai. Ele é um contemporâneo de Daniel. Ele também sai de Jerusalém, levado como cativo. Certamente ele era muito mais velho do que a prima, a ponto de que ele pega a prima para criar.
A menina chamava-se Hadassa. Esse aqui é o nome hebraico dela. Lá na Pérsia ela era conhecida como Esther. Vamos ver o que é que significa o nome Esther. Diz que o nome Esther vem de uma palavra persa, stara. Então seria a transliteração de stara para o hebraico, virou Esther. Hadassa, do hebraico, é um arbusto chamado murta, diz que é muito cheiroso. Eu peguei uma foto de uma murta. Parece que essa flor nem sempre é branca, às vezes ela fica um pouquinho mais escura, puxando mais para o alaranjado. Muito bem. A menina se chamava em casa Hadassa. Lá na cidadela de Suzã, capital do império, ela passou a ser chamada de Esther. Vamos ver o que vai acontecer. Verso 8. Seu Irani, por gentileza. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Esther era muito bonita. Não sei exatamente como ela foi parar no concurso de beleza de Sua Majestade, o rei da Pérsia. Antes de ser levada ao palácio, o primo dela, que era na verdade o tutor, aquele que tinha criado ela, pede para ela guardar um segredo. Veja só o que é que o primo Mordecai diz para a menina Esther. Esther 2, verso 10. Luiz, por gentileza. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Mordecai, já preocupado com o que podia acontecer com ela, pediu que ela reservasse para ela mesma a informação a respeito da ascendência que ela tinha. Não diga para ninguém de onde você veio. Teu nome é Esther. Se comporte como alguém da corte. Muito bem. Agora então vem a parte favorita das mulheres. É o tratamento de beleza. Uau, uau. Dona Lucimar, lê para nós, verso 12. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mira e 6 meses com óleo aromático. Nossa. Essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava às vezes de cada moça ser levada ao rei. Muito bem. Olha como é que era o tratamento. Um ano inteiro. Isso não estou falando de MBA, não. É tratamento de beleza. Esquece aquele negócio de horário marcado, sexta-feira à tarde no salão de beleza, das 4 às 5. Você está numa pobreza desgraçada, né? Xerxes era outro departamento. É um ano inteiro. Os primeiros 6 meses, acompanha comigo aqui, ó. De janeiro a junho. De janeiro a junho. Era um banho de mirra. Eu tomei curiosidade. Veja, o bom da Bíblia é assim. Você tem que entender a história para poder valorizar. Isso, valorizar. Por que mirra? Eu vou falar aqui com gente que eu sei que trabalha com isso. O que uma mulher valoriza muito, dona Lucimar? Muito, muito, nela mesma. O que a mulher valoriza muito? Por exemplo, cabelo. Aparência. Me ajuda. Cabelo, aparência, pele. Pele! Vocês conseguem imaginar as toneladas de que mais? Creme que a mulherada usa, ok? Os homens também usam, eles não admitem nem ajoelhar no mundo, mais usam. Muito bem. Por que fazer um tratamento com mirra? Comigo aqui, pessoal. Olha só. Se tem uma coisa que conserva a pele, sabe o que é? Mirra. Você já ouviu falar de múmia? O que é a múmia? Um sujeito que morreu há 3.500 anos atrás e você vai lá no museu e você ainda vê a pele dele. Kika,
Você sabe com que os egípcios tratavam a pele das pessoas que seriam mumificadas? Adivinha? Mirra! Agora você calcula a mulherada 6 meses num banho de mirra. Uau! Bom, mas isso era só de janeiro a junho. Vamos agora de julho a dezembro. De julho a dezembro era com outros perfumes e outros produtos de beleza. Calcule o que devia ser, ok? Cada uma delas tinha um cabeleireiro 24 horas por dia, manicure, pedicure. Você pode imaginar o que você quiser. Tudo bem? Depois desse ano de tratamento de beleza, eu estou vendo uma pessoa de mulher de olho arregalado. Que bom se eu fosse esposa do Açoeiro, né? Olha só, depois desse ano todo, as meninas eram apresentadas a Açoeiro. E elas tinham uma única chance de impressionar o rei. Se elas conseguissem, estava resolvido o problema. Se não, ia para a próxima da lista. Vamos ver o que acontece quando chegamos no verso 16 e 17. Esther, capítulo 2, versos 16 e 17. Por favor. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Certamente Esther era muito bonita, e com certeza esse ano inteiro de tratamento de beleza não atrapalhou em nada, ok? Quando ela apareceu, foi paixão à primeira vista, né? Sua Majestade, o rei se apaixonou, Esther se tornou a rainha da Pérsia, e agora então, isso aqui parece que foi feito por um roteirista de Hollywood, mas está tudo na Bíblia, né? Vem um plano para matar Sua Majestade, o rei. Esther 2, verso 19. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Mordecai, na linguagem de hoje, ele se torna um funcionário do governo. Ele devia cuidar ali de uma parte do cerimonial, quem entrava, quem saía do palácio. Muito bem. E percebendo esse ambiente interno da corte, olha o que ele descobre. Continua, dona Isa. A senhora vai ler agora o verso 21 e 22. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Muito bem. Então Mordecai ficou sabendo que 2 funcionários públicos estavam tentando desenvolver um plano para matar Sua Majestade Assuero. Mordecai conta isso para Esther. Com certeza Esther avisa o marido e Sua Majestade toma providências para que o golpe fracassasse. Agora aparece o 4º personagem dessa história. Já temos Assuero, o rei, já temos Mordecai, temos a rainha Esther. O quarto personagem vem agora, capítulo 3, verso 1. Professora Glaci, por favor. Depois disso, o rei colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Hamidara, descendente de Agar. Olha só, de novo, a gente precisa conhecer a história da Bíblia para poder valorizar e entender o tamanho da confusão que está se montando. Vamos começar de trás para frente aqui, ó. Quem que era Agag? Já falamos dele esses dias. Agag era o rei de Amaleque, ok? Que nos dias do rei Saul, Deus deu uma ordem para que fosse exterminado. Lembra disso? Samuel, quem esteve conosco tratando de Saul, vai lembrar disso.
Samuel passa para Saul uma ordem de Deus, dizendo o seguinte: você vai lá e você vai destruir os amalequitas todos, homens, mulheres, crianças, velhos, animais, todos. Tudo bem? Saul destruiu todos? Não. Por exemplo, Saul não matou Agag, que era o rei. E evidentemente algumas outras famílias dos amalequitas sobreviveram, tanto que nos dias de Esther e Mardoqueu, ou Mordecai, um deles se tornou primeiro-ministro da Pérsia, Amã. Agora presta atenção aqui, ó. Se você fosse amalequita nesses dias, qual que seria a tua relação com os judeus? Me ajuda, pessoal. Péssima. Ok? Péssima. Porque você tem que lembrar que algumas gerações antes, os judeus quase exterminaram os amalequitas. Portanto, se tem uma coisa que Amã tinha horror, era judeu. Muito bem. Vamos ver o que acontece? Capítulo 3, verso 2, 3, 4 e 5. Ricardo, por favor. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e protestavam diante de Amã. Prostravam. Diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Olha só, Sua Majestade Assuero tinha dado uma ordem dizendo o seguinte: Amã é primeiro-ministro. Primeiro-ministro significa o seguinte: na ausência do rei, quem decide é Amã. Portanto, vocês vão ter por Amã o mesmo respeito que tem por mim. Quando Amã espirrar, vocês vão se inclinar e vão dizer saúde. Está entendendo? Muito bem. Olha o que aconteceu. Mordecai, quando Amã passava por ele, Mordecai não dava a menor bola. Ficava em pé como se fosse um poste. Cabra macho. E claro que toda a corte tinha suas intrigas, né? A turma que se ajoelhava e dizia saúde, olhava para Mordecai em pé e depois ia fazer intriga, né? Ó, seu Mordecai, seu Amã, a gente não é de fazer intriga, o senhor sabe disso, gente, aqui é tudo gente boa, mas o rapaz ali não se inclina e diz que não vai se inclinar. E vou lhe dizer mais, ele falou que não faz isso porque ele é judeu e os judeus têm um mandamento primeiro dizendo assim: não se inclinarás diante de ninguém, não terás outros deuses diante de mim. Ele diz que não há Cristo nem em cima nem embaixo na terra que faça ele mudar de ideia. Vocês imaginem, Amã sendo descendente de Amalequita, já tinha uma certa predisposição para não ter problema com o judeu. Quando ele encontra um judeu na corte que, além de tudo, ainda não se inclinava para ele, ele ficou furioso. E agora ele começa a traçar um plano. Capítulo 3, verso 6. Dona Marta, por favor. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Olha só, a fúria de Amã foi muito além do pobre coitado do Mordecai. Amã decidiu que era tempo de vingar o que tinha acontecido gerações anteriores. Aquilo que os judeus tinham feito nos dias de Saul, Amã estava sedento para fazer a mesma coisa, só que invertido. Então tá, agora quem tem o poder sou eu, e eu agora então vou montar um esquema para não só eliminar Mardoqueu ou Mordecai, é a mesma pessoa aí, como também para eliminar todos os judeus da face da terra.
E agora então, o plano dele segue em frente no verso 8 e no verso 9. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executaram a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Olha só, Amã vai direto à sua majestade. Lembre-se que ele era primeiro-ministro, ele tinha acesso direto ao rei, né? E ele chega para o rei, Fabiano, com a seguinte história: olha, majestade, eu estou muito preocupado porque nós temos um problema sério aqui no império. Tem um povinho difícil de lidar. E esse pessoal, ele não só não obedece às suas leis, como não obedece leis nenhuma. Do jeito que está indo, daqui a pouco esse pessoal vai fazer do nosso império uma anarquia. Portanto, majestade, nós precisamos de um decreto que elimine essa turma da face da terra. E para mostrar, majestade, que eu não tenho nenhum interesse nisso, eu vou pagar a conta. E aqui aparece até a quantidade de dinheiro. Na época, boa parte das transações envolviam metais preciosos. Ele propôs entregar nos cofres do tesouro da Pérsia 2.000 quilos, 2 toneladas de prata, para pagar a conta da turma que vai sair matando aí para comprar bala e faca e punhal, para resolver esse problema logo. O rei tinha por Amã a mais alta confiança. Não fosse assim, não teria escolhido ele como primeiro-ministro, ok? Quando o rei ouviu toda essa história, olha qual foi a resposta, seu Renato, verso 11. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. Assuero estava de beber para a turma, cada um deles num copo de ouro diferente. Você imagine se ele ia precisar das 2 toneladas de prata do pobre do Amã, né? Falou: olha, Amã, fica com a tua grana aí, essa conta quem paga sou eu. Pode fazer o que você quiser, Muito bem, e agora então vem o decreto. Esther 3, verso 13. Seu José Lima, por gentileza. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saquearam os bens. Olha só, eu tenho impressão que Amã usou o mesmo decreto que Samuel passou para Saul. Olha só, Samuel também tinha dito para Saul: você vai lá, você vai destruir os homens, as crianças, os velhos, você vai destruir tudo, ok? A única coisa que Amã fez foi tirar a palavra amalequita e colocar a palavra israelita. Pronto. E isso saiu a Pérsia toda. Quando isso chegou aos seus destinatários, houve um desespero total. Esther 4:1, Dona Rita, por gentileza. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Olha o que acontece. Quando a ordem de extermínio chega até os judeus, eles ficam desesperados. Aqui aparece a reação de Mardoqueu, né? Ele saiu pela cidade chorando e gritando. Nessa época eles tinham um hábito que hoje nós não temos, mas naquela época o hábito era assim: a pessoa, quando estava muito triste, ela rasgava a roupa. Essa roupa era de cima, hein? Ninguém ficava pelado porque estava triste. Então a parte de cima eles tinham, é mais ou menos assim. Se fosse o meu caso aqui, eu ia rasgar o paletó, a camisa ia ficar inteira, tá? E punha terra ou cinza ou alguma coisa desagradável na cabeça. Isso era uma demonstração de tristeza, tá?
Nós já tivemos algumas demonstrações públicas. Antigamente, na minha época de garoto, eu me lembro disso com frequência. Hoje é muito raro acontecer. Luto. Ok? Normalmente era a viúva. O que acontecia quando o marido morria? Casamento estável, saudade, etc e tal. A senhora se vestia de preto. Isso é muito raro. Mas eu conheço algumas senhoras que se vestiram de preto por muitos anos como demonstração de luto. A demonstração de luto, de tristeza, nos dias que isso aconteceu, era rasgar a roupa, era colocar terra na cabeça. Agora, como só isso não ia resolver o problema, Mordecai resolveu que ele tinha que fazer alguma coisa. Dona Glaci, por favor, verso 8. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu que Ataque que levasse uma cópia a Esther, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Depois de pensar, Mardoqueu envia uma cópia do decreto para Esther, que não sabia de nada. E agora então, ele espera que ela vá fazer alguma coisa junto à sua majestade, o Assuero. E agora vejam o plano de Esther, verso 15 e verso 16. Então disse Esther e respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Essa frase de Esther fez história. Ela não podia se apresentar diante do rei, a não ser se fosse chamada. Nos dias que isso aconteceu, Sua Majestade ficava sentada no trono, segurando um cetro na mão. Se a rainha aparecesse sem ser chamada e Sua Majestade não levantasse o cetro, significava que ela ia perder o pescoço. Só isso. Ok? Portanto, olha o que Esther imaginou. Ela disse assim: eu vou falar com Sua Majestade, mesmo correndo risco de vida. Se perecer, pereci. Bom, agora antes disso, antes de eu ir falar com Sua Majestade, vocês vão fazer o seguinte: jejuem por 3 dias. Ok? Jejuem por 3 dias. Deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Comigo aqui, ó. Daquelas curiosidades que teólogo gosta. Olha só. Você sabe qual foi o último livro da Bíblia no Velho Testamento a ser canonizado? Vamos começar de trás para frente. Ser canonizado significa ser considerado um livro inspirado por Deus e como tendo estrutura, tamanho, conteúdo para fazer parte dos escritos sagrados. Isso é ser canonizado, ok? Sabe qual foi o último livro do Velho Testamento a ser canonizado? Esther. Agora, por que Esther foi o último livro? A resposta é a seguinte: o livro de Esther é o único livro do Velho Testamento, o único, doutor Alexandre, que não usa a palavra Deus de nenhuma forma e em nenhum lugar. Não usa nem Elohim, que é Deus na maneira genérica, e não usa Jeová ou Yahvé, seja lá como for a pronúncia, ok? O nome Deus, Dona Cláudia, não aparece em Esther nenhuma vez. Como é que nós podemos ter um livro inspirado por Deus se o nome dele não aparece nenhuma vez? Essa foi a dúvida que os teólogos tiveram por um bom tempo com o livro de Esther. Liam e reliam. Mas não é possível, não podemos canonizar isso aqui. Olha os escritos de Moisés. E o Senhor disse a Moisés, e o Senhor falou com Josué. O Senhor aparece toda hora nos escritos de Moisés, não aparece nenhuma vez no Esther. Esther não pode ser inspirado. Agora, raciocina comigo aqui, ó. Nesses 3 dias de jejum, Esther não sabia o que ia acontecer. O que ela sabia é que ela estava sujeita a morrer. Primeiro porque tinha um decreto dizendo que todo judeu ia morrer.
Segundo, porque ela ia se apresentar diante do rei sem ser chamada. Então ela estava correndo o risco de vida iminente. Tudo bem? Agora, o que vocês acham que os judeus fizeram nesses dias de jejum? Só ficaram sem comer para ver a balança baixar o peso? Oraram a Deus. Oraram, e nesse caso, até um ateu, numa situação como essa, diz: meu Deus, não é assim? Eu sou ateu, graças a Deus. Meu Deus, me ajuda. Apesar do nome de Deus não aparecer nenhuma vez no livro de Esther, não há a menor dúvida que aqui no verso 15, no verso 16, os judeus se dirigiram ao grande Deus, libertador, protetor, e pediram a ele ajuda. O objetivo de Esther com esse jejum era que o povo de Israel, esparramado pelas províncias da Pérsia, o povo se humilhasse diante de Deus e, quem sabe, Deus tivesse misericórdia. Seja como for, Esther termina com: se perecer, pereci. Uau, espetacular. Vamos ver o que acontece? Lembre-se que ela tinha passado 6 meses num pote de mirra, ok? E até a múmia do Tutankhamon sobreviveu 3.500 anos. Calcule, a Esther devia ter uns 22 anos de idade, 6 meses passados no pote de mirra. Uau! Deus tenha pena de Assuero. Veja só o que vai acontecer. Esther 5, 1-3. Dona Luíse, por favor. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Eu falei para você que Assuero não era páreo para Esther. A melhor diferença que eu conheço entre homens e mulheres foi caracterizada muito bem pelo maior dos poetas da língua francesa, Victor Hugo. Ele escreveu um poema extraordinário, O Homem e a Mulher. Começa mais ou menos assim: o homem é a mais nobre das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é como a águia que voa, a mulher é como o rouxinol que canta. Quem voa domina o espaço, quem canta conquista a alma. O homem é invencível pela força, a mulher é imbatível pela lágrima. A força domina, a lágrima sublima. E ele vai falando diferenças do homem e mulher, e ele termina assim: finalmente, a última frase do poema, finalmente, o homem é aquilo que Deus fez para pôr onde termina a terra. A mulher Deus fez para colocar onde começa o céu. Quando a Esther aparece na frente de Assuero, Assuero diz: rainha, até metade do meu reino, rainha. E olha que nós não começamos a negociar, já estou entregando metade, rainha. E agora então vem o primeiro pedido de Esther. Capítulo 5, verso 4. O senhor lê para nós, por favor. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Muito bem. Se a pessoa mais rica do mundo pudesse dizer para você assim: olha, peça o que você quiser, até metade da minha fortuna, o que você ia pedir? O papai conta a história de um garoto que entrou numa loja que tinha de tudo, de barco a automóvel, passando por qualquer coisa que se mexa. E o dono da loja disse para o menino, tinha 10 anos, o garoto: você pode pedir o que você quiser que é teu. Sabe o que o menino pediu? Só vai entender aqueles que têm um pouco mais de 40 anos, a turma novinha não vai entender isso, mas tudo bem, depois vocês pedem para o vovô traduzir em casa.
O menino pediu assim: me dá um par de chuteiras e uma bola de capotão número 5. Essa parte da bola de capotão número 5, pede para o vovô traduzir para você. Tá? Bom, olha só. Esther podia pedir qualquer coisa. E o que ela pediu? Eu quero que o senhor venha. Eu quero que o senhor venha jantar comigo. Traz o Amã. Eu quero que o senhor venha jantar comigo amanhã. Uau! Eu falei para você que Assuero não estava preparado para Esther. Ele estava imaginando assim: bom, ela vai pedir a Babilônia, a Grécia mesmo já está dando problema, eu vou entregar os gregos para ela, né? Mas a Babilônia, quem sabe ela vai querer a Índia, etc. e tal. Que nada, ela queria só a presença de Sua Majestade num jantar. Cuidado com os pedidos das mulheres. Segundo pedido de Esther. Verso 7 e o verso 8. Dona Silmara, por favor. Esther 5, 7 e 8. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem parece ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Olha só, quando o rei chegou no banquete que Esther tinha preparado junto com Amã, ele faz de novo a mesma proposta: a senhora pode pedir o que a senhora quiser e eu vou lhe entregar. E Esther continua mantendo o mesmo pedido: majestade, volta amanhã, volta amanhã. Parece estratégia de conferencista, né, pastor? Volta amanhã. Conferencista gosta disso. Olha, está terminando a palestra hoje, mas você não pode. A palestra que você tinha que ter perdido era de hoje, mas como você não perdeu a de hoje, a de amanhã você não pode perder. Tudo bem? Volta amanhã, majestade. Amanhã eu vou contar o que eu quero. E agora então, Amã, o descendente de Agag, era um sujeito dado a muitas fúrias, né? Olha o que vai acontecer no verso 8 e no verso 9. Seu Irani, por gentileza. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Muito bem. Amã saiu feliz da vida. Afinal de contas, no banquete que a rainha tinha dado, só tinham duas pessoas: Sua Majestade, o rei, e ele. Melhor, amanhã tem um outro banquete e ele também estava convidado. Quer dizer, ele saiu. Uau! Isso, quando ele estava com o peito cheio de ar, saindo na porta do palácio, ele encontrou Mardoqueu ereto que nem um poste. Aí ele ficou furioso, né? Ele ficou furioso. E agora então ele vai para casa e a mulher dele dá um conselho para ele. A mulher chamava-se Zeres. Veja só qual foi o conselho de Zeres para o marido da mãe. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma força de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Tá ótimo. Olha só, a mulher de Amã também não era de muita conversa, né? Não é flor que você chega. Ela diz assim para o marido: olha, você faz o seguinte, construa uma forca. A gente não sabia qual era o tamanho do Mordecai, mas eu acho que uma forca de 20 metros tá bom. 20 metros de altura. Isso certamente não é porque Mordecai devia ter uns 18 metros. Com certeza a ideia aí é que todo mundo visse isso de longe. Okay? Enforca o desgraçado e deixa ele pendurado lá uma semana. Pronto, acaba com essa frescura. O livro de Esther não menciona uma única vez o nome de Deus. Mas quando você lê a história, você vê o nome de Deus escrito em cada um dos capítulos. Olha o que vai acontecer na sequência.
Dona Cláudia, capítulo 6, verso 1, por favor. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar um livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. Eu não sei o que é que tirou o sono de Sua Majestade o rei da Pérsia. Eu não sei se ele comeu muito, eu não sei se ele bebeu muito, eu não sei se foi a qualidade da pele da rainha Esther, eu não sei. O que eu sei é que Sua Majestade o rei não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir. E ele deu uma zapeada lá, aquele negócio de, você sabe como é que é, né? 300 canais de televisão e não tem nada para ver, não é isso? Depois que ele trocou cada um dos 300 canais, ele foi lá e entrou no WhatsApp e não tinha nada de novo. Aí ele resolve fazer o seguinte, ele chama o pessoal e diz, vamos fazer assim, vamos ler os diários da corte. Tudo que acontecia na corte era registrado no diário. Então ele pede para que as pessoas tragam os diários da corte e comecem a ler para ele. E olha o que é que o sujeito começou a ler. Fabiano, por favor, capítulo 6, verso 2 e 3. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtã e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou, que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, respondeu o funcionário. Olha só, Sua Majestade não conseguia dormir, né? E aí então vamos ler os diários da corte. Beleza. E eles começaram a ler, olha, Sua Majestade, aconteceu o seguinte, no dia tal, do mês tal, do ano tal, 2 pica-fundo, tá aqui o nome dos caras, ó, Bigtã e Teres. Esses caras estavam com o plano prontinho para matar Sua Majestade, já tinha encomendado pólvora, o caixão estava pronto, já estavam todo mundo se acertando com o ministro do exército para dar um golpe de estado. E um sujeito chamado Mordecai descobriu isso, avisou a rainha Esther e o golpe de estado foi interrompido. Quando quando Sua Majestade Xerxes escutou isso, ele fez uma pergunta, e o que nós fizemos para retribuir Mordecai por isso? A resposta que ele ouviu foi nada. Nada. Não fizeram nada. Ficou assim mesmo. Está conseguindo enxergar Sua Majestade lá por dentro, dizendo, vocês estão de brincadeira? O sujeito salva o meu pescoço e ninguém faz nada? Falei para você que o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas ele está escrito em cada um dos capítulos. Olha o que vai acontecer na sequência, doutor Alexandre, verso 4 e verso 5. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha lhe preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. A tradução da Nova Linguagem de hoje traz um brilho espetacular para isso aqui. Imagine Sua Majestade ruminando ali, altas horas da manhã, mas como que ninguém fez nada para Mardoqueu? E nisso alguém avisa, olha só, justamente nesse instante, alguém avisa que estava alguém no pátio. Quem que está lá? Amã. Puxa vida, foi Deus que me mandou Amã, porque agora eu tô dizendo, Amã, vem cá. E aí, ele faz uma pergunta para Amã, verso 6, dona Liliane. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei, o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã, disse consigo mesmo, a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Deixa só, Amã chegou ali para conseguir autorização para enforcar Mordecai. Tudo bem? A pergunta de Sua Majestade o Rei, seu Renato, pegou Amã desprevenido. A pergunta era assim, Amã, eu estou aqui com um problema sério. Tem alguém que eu gosto demais, Amã. Alguém muito especial para mim. Eu quero dar uma homenagem assim única. O que eu posso fazer? Me ajuda, Amã. Amã imediatamente esqueceu todos os 20 metros da forca, ok?
E começou a pensar o seguinte: quem é que o rei quer homenagear? Com certeza não é a rainha. Ele não ia me pedir alguma coisa para homenagear a rainha. Sobrou quem? Se o rei não quer homenagear a rainha, sobrou eu. O rei quer me homenagear. Ah, agora eu vou me aproveitar, porque essas oportunidades a gente não tem sempre. Olha o conselho que Amã dá à sua majestade o rei. Esther 6, 7 e 8. Capítulo 6, verso 7 e verso 8. Kika, por favor. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também um cavalo que o Senhor monta. E mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isso que o rei fez pelo homem a quem ele quer honrar. Eu vou começar de trás para frente aqui. Vem comigo aqui, ó. O conceito de Amã era assim, ó. Majestade, eu vou trazer para o português da nova linguagem de hoje, tá? O senhor faz o seguinte: lembra do terno presidencial que o senhor usou na posse? O senhor pega aquele terno e a mãe era o mesmo tamanho de Açuelo. O senhor pega o terno, entrega para alguém, pega a faixa presidencial, entrega junto. Lembra daquele Rolls Royce da presidência? O senhor manda o Rolls Royce ficar funcionando e o senhor pega o mais alto funcionário da corte e manda dirigir o Rolls Royce, e o funcionário da corte vai gritando assim pela cidadela toda, dizendo: olha, aqui está alguém a quem o rei quer homenagear. O que Amã estava imaginando? Que ele iria vestir o terno presidencial, ia botar a faixa, ia sentar no banco de trás do Rolls Royce, e alguém ia dirigir o Rolls Royce dizendo: aqui está o grande e venerável Amã, quando ele espirrar a saúde. Entendeu? Muito bem. E agora, uau! Fabiano, verso 10. Então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas de um cavalo e faça como o judeu Mordecai, que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Uau! Mordecai, está aqui o terno, está aqui a faixa, o Rolls Royce está lá. Agora você vai fazer o seguinte, Mordecai: vai lá, a partida, não sei nem como é que dá a partida no Rolls Royce, mas tem lá um truquezinho. Você funciona o carro, esquenta aí, sai pela cidade toda, não esqueça de passar em nenhuma rua e saia gritando: aqui está o grande e venerável Mordecai, aquele a quem o rei quer homenagear. Você consegue imaginar a cor da pele de Amã quando escutou isso? Esther 6, verso 12, pastor Walter. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. O mundo tinha caído sobre os ombros de Amã. Ele não estava preparado para aquilo. E agora então ele chega em casa, para lá de agoniado, e quando ele entra em casa, olha o que acontece na sequência, seu José. Esther 6,14. Falavam esses ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Ele mal teve tempo, seu Renato, para entrar em casa. Não deu tempo de lavar o rosto e já chegou alguém batendo na porta. Era a turma que cuidava do cerimonial da rainha. Eles precisavam do primeiro-ministro porque ele era convidado de honra de um jantar. Amã sai de casa, volta para o Rolls Royce da presidência para ir até o banquete de Esther. E agora então, capítulo 7, verso 1 e 2, Ricardo. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Depois de todo um banquete ter acontecido, haja banquete, hein? Puxa. Esse livro começa com um banquete de 6 meses, depois um banquete de uma semana, e agora tem o banquete de Esther, o primeiro, o banquete de Esther, o segundo.
Uau, isso aqui está parecendo o céu, hein? Olha só, e o céu vai ser assim mesmo, hein? Se tem uma das coisas boas, o céu vai ter muita coisa boa, os banquetes são espetaculares. O de chegada, então, é imperdível, imperdível. Bom, depois desse banquete, Amã nessa altura já tinha esquecido tudo. Ele tinha esquecido Mordecai, tinha esquecido a forca. Ele estava voltando a pôr os pés no chão. Afinal de contas, a rainha tinha convidado ele, que ele era importante na corte. E agora então, Esther recebe pela terceira vez o apelo de Sua Majestade. Diga para mim o que você quer. Mesmo que seja metade do reino, você pode levar. E Esther faz o último pedido. Capítulo 7, verso 3. Dona Liliane, por favor. Então respondeu a rainha Esther: Ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu povo. O pedido de Esther para Assuero tomou o rei absolutamente despreparado, e Amã também. Olha o que a rainha disse: Majestade, eu só peço uma coisa. Se o senhor tiver misericórdia, que o senhor salve a vida do meu povo, e que o senhor me salve também. Você consegue imaginar a cara de espanto de Sua Majestade Xerxes da Pérsia? Como tem alguém querendo matar a rainha, a menina dos meus olhos, depois de 6 meses mergulhada na Bíblia? Como é que alguém vai querer matar um animal desse? Percebeu? Essa era uma linguagem que eles usavam muito. Nós vamos falar daqui 2 semanas de Salomão. Quando Salomão quis comparar a noiva que estava casando com ele com algo espetacular, ele disse assim: as éguas de Faraó te comparam, ó querida minha. Isso já foi declaração de amor, né? Bom, olha só. O fato é que Sua Majestade, o rei da Pérsia, ele não estava entendendo nada. E vou dizer mais para você, Amã também não. Eu tenho certeza que Amã estava pensando assim: quem que é o infeliz que quer matar a rainha? Eu vou acabar com esse desgraçado. E agora então, a pergunta do rei, né? Esther 7,5. Professora Graci, por favor. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? Eu tenho certeza que Amã era o mais interessado em ouvir a resposta de Esther, porque Amã ia ser o primeiro a matar esse desgraçado. Afinal de contas, se alguém está tentando contra a vida da rainha, o primeiro que vai tomar providência sou eu. E como se Amã já não tivesse vivido um dia trepidante, olha o que vai acontecer na sequência. Luiz, por favor, verso 6, 7:6. Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Quando a resposta de Esther aponta para Amã, é como se um raio tivesse caído do céu em cima do pobre do Amã, né? E agora a sequência só agrava a situação. Verso 7 e verso 8. César, por favor. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. E nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Mais essa. É assim que o rei acabou de falar. Os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Olha só, tenta enxergar a cena. Quando Esther acusa Amã de assassinato, o rei fica possesso e sai do salão de festa. Amã, vendo que ele estava muito perto da morte, ele resolve implorar pela vida dele para Esther. Só que ele exagera no pedido, e de acordo com o que a Bíblia descreve, Esther estava sentada e Amã se jogou provavelmente aos pés de Esther. Mas quando Sua Majestade entra, ele tem a impressão de ver uma parte do corpo de Amã em cima do corpo de Esther, como se Amã estivesse tentando violentar a rainha.
Será que esse infeliz agora vai querer violentar minha mulher na minha frente? Quando o rei disse isso, a turma que cuidava do cerimonial já resolveu meter um capuz preto na cabeça de Amã, porque viu que a situação dele estava totalmente perdida. E como a corte continuava tendo intrigas, olha o que acontece com Amã. Esther 7, 9 e 10. Dona Marta, por favor. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Depois de vestirem um capuz preto na cabeça de Amã, alguém disse para o rei o seguinte: olha, majestade, a gente não quer fazer intriga não, mas esse infeliz aí, ele construiu uma forca de 20 metros de altura, e o senhor não acredita quem que ele queria enforcar. Ele queria enforcar justamente o Mordecai, aquele sujeito que salvou a sua vida, majestade. Aí o rei diz o que para ele? Tá bom, é assim? Então enforque o Amã. Ok? Portanto, cuidado com o que você vai construir. Cuidado com o que você vai construir. Antes da gente continuar a história, eu preciso falar um pouquinho aqui sobre a jurisprudência da Pérsia. Nos dias que isso aconteceu, não tinha algo que é muito comum na nossa legislação hoje. Se você pegar um texto de uma lei ou de um decreto, alguma coisa assim, né? Lá no final aparece quase invariavelmente um conjunto de palavras mais ou menos assim: revogam-se as disposições em contrário. Tudo bem? Na Pérsia, Kika, não tinha isso. Uma vez assinado, não se revoga. Ou em outras palavras, dava para revogar, só que assim, para revogar, aquele sujeito que assinou tinha que perder o trono. Um novo rei, um novo decreto. Com esse rei, o decreto é esse. Xerxes não tinha a menor chance de dizer o seguinte: esqueçam o que eu escrevi. Isso não ia funcionar. Portanto, ele teve que fazer um outro decreto. E agora então o verso 11, capítulo 8, verso 11, vai apresentar a nova versão do decreto de Xerxes. Pastor Walter, por favor. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Muito bem. O primeiro decreto continuava valendo. Tinha uma data marcada para eliminar todos os judeus. O que Xerxes fez foi o seguinte: os judeus estavam autorizados a reagir com a violência necessária para aniquilar todo mundo. O resultado aparece no capítulo 9, o verso 16 e 17. Dona Liliane, por favor. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para defender a vida e tiveram repouso dos seus inimigos. Mataram os que os odiavam 75.000, mas ao despojo não estenderam a mão. Aconteceu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 repousaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Muito bem. Só na cidadela de Suzã foram mortos 75.000 daqueles que tentaram atacar os judeus. E agora nós vamos para o final feliz da história. É o último verso de Esther, capítulo 10, verso 3, seu Renato. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Uau, que história! Isso está na Bíblia. A gente não depende de Hollywood para ter uma história dessa. Teve de tudo aí. Uma grande paixão, duas lindas mulheres,
intriga palaciana de tudo que é tipo, e o meu pedaço favorito, o final feliz. Eu acho que não faz sentido estudar uma história, ler uma história, se o final não é feliz. Essa história é. Muito bem, conforme a gente faz toda semana, o que importa para nós é o que essa história nos ensina sobre Deus. E a principal lição que o livro de Esther apresenta, apesar de que o nome de Deus não aparece nenhuma vez nos 10 capítulos, é que Deus está sempre no controle. E agora nós vamos ler alguns textos da Bíblia que falam sobre Deus no controle das coisas. Nós vamos começar no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. O texto que nós vamos ler agora é parte de um salmo. Preste atenção, hein? Nem todos os salmos da Bíblia estão no livro de Salmos, ok? A maioria deles está no livro de Salmos. O que é um salmo na Bíblia? Salmo na Bíblia é a letra de uma música. Claro que tem o livro de Salmos, mas tem uma porção de salmo que não aparece no livro de Salmos. Por exemplo, Moisés, quando atravessa com o povo de Israel o Mar Vermelho, lá do outro lado, a irmã dele escreve um salmo, o salmo de Miriam. Aqui nós vamos ler uma parte do salmo da mãe de Samuel, Ana. Se você lembrar da história de Samuel, era uma mulher estéril, ela queria um filho, ela prometeu que se tivesse um filho, ela ia dedicar ao Senhor. O Senhor deu o filho, e agora então ela escreve um salmo de gratidão. Por favor, 2:6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Muito bem, e agora o mesmo salmo de Ana, versos 7 e 8. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o mundo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Não há nenhuma dúvida em nenhum dos livros da Bíblia que Deus continua no controle. As coisas estão bem? Não, não estão bem. Mas Deus continua no controle. Seja sorrindo, seja chorando, Deus continua no controle. Seja enriquecendo, seja empobrecendo, seja sendo exaltado ou rebaixado, Deus continua no controle o tempo todo. O problema nunca está em Deus. Deus nunca perdeu o controle. Se você estuda a história que a Bíblia apresenta para nós, nem mesmo a origem do mal pegou Deus de calça curta. Deus nunca usou calça curta. Deus está sempre no controle. E o que Ele procura é, usando o livre-arbítrio, criar condições para que cada um tome a melhor decisão possível. Esse é o plano de Deus. Além disso, a história de Esther é espetacular porque se tem um livro da Bíblia que mostra livramento da parte de Deus, é o livro de Esther. Esther. A Pérsia já tinha uma rainha, lembram dela? Vasti. Só que se Vasti não tivesse usado a hashtag não vou, lembra disso? Não teria aparecido Esther. Você está entendendo? Lembra daquela insônia de Sua Majestade o Rei? Justamente naquele momento entra a mão. Você acha que isso é obra do acaso? Tem uma frase ótima de Albert Einstein: Deus não joga dados. Ele estava falando de uma outra coisa, o princípio da incerteza de Heisenberg. Não tem nada a ver com Esther e com nenhum dos livros da Bíblia. Mas o que ele queria dizer é que Deus sabe, ou pelo menos a ideia dele, é que Deus sabe as coisas antes das coisas acontecerem. Deus não joga dados, Deus não depende de sorte, Deus livra. Se tem um salmo que fala de livramento, é o Salmo 46. Vamos ver o verso 1? Me ajuda, seu Florisvaldo, esse eu sei que o senhor sabe de cor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia.
Antes do bem presente tem uma palavrinha. Socorro! Olha o que Amã gritou para Esther. Socorro, socorro. Na nova tradução da linguagem de hoje ficou assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, olha. Para onde você vai quando você não tem mais nenhum lugar para ir? Em que porta você bate quando todas as portas estão fechadas? Não esqueça do Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E Deus vai estar sempre presente. Amém. Olha, eu podia falar para você da minha vida. Graças a Deus, eu não preciso da Bíblia para saber que Salmo 46:1 é concreto. Isso já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que se nós tivéssemos tempo, muitos aqui poderiam dizer a mesma coisa. Quantas vezes Deus já nos livrou? Vamos continuar vendo o livramento de Deus. Eu gosto muito desse verso. Ele está em Isaías. Olha, você precisa adquirir o hábito de sublinhar a Bíblia, porque a nossa memória é muito volátil. Você vai sair daqui, amanhã você não vai lembrar disso. Salmo 46:1 tinha que estar sublinhado na tua Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ok? E se você tiver tempo, leia o resto do Salmo. Por isso eu não temerei, ainda que o chão trema. Olha Isaías 41:10. Deus, quem está falando aqui é Deus, hein? Não fiquem com medo, não se apavorem, por quê? Eu estou com você, eu ajudo, eu protejo. Uau! É preciso que você aprenda a entesourar essas promessas no tempo da bonança, porque você vai ter que viver com elas quando o chão tremer. Acredite, é muito mais fácil. Claro que ninguém quer passar por dificuldade, ninguém, mas é muito mais fácil passar pela dificuldade sabendo que você não está sozinho. Agora, a parte favorita do caráter de Deus, que salta aos meus olhos quando eu leio o livro de Esther, é que se tem uma coisa que Deus aprecia, é um final feliz. Eu sou apaixonado por final feliz. Quando eu sei de uma história que não tem um final feliz, eu não quero entrar em muito detalhe. E de desgraça o mundo está cheio. Você quer desgraça? Assista o Jornal Nacional. Não é isso? O Diário do Diabo. Tudo que o diabo fez hoje. Primeiro, segundo, terceiro, ok? Muito bem. Não tem muita coisa de boa para ver ali, né? Agora, uma história com um final feliz. É o caso do livro de Esther. É um negócio espetacular. Olha a promessa de Deus. Nós precisamos ir para o final da Bíblia, Fabiano. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Fabiano. Capítulo 21. Você vai ler para mim o verso 5. É um dos últimos versos da Bíblia. Aquele que estava sentado no trono disse: agora façam novas todas as coisas. E também lhe disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Olha só, pessoal. A Bíblia em 30 segundos. Pode marcar no relógio, eu não vou usar 30 segundos. Começou? A Bíblia começa dizendo que no final, aliás, no início tudo era perfeito. Era um mundo de felicidade. E a Bíblia termina dizendo que o final também vai ser perfeito. E isso é a Bíblia toda e eu não usei 30 segundos. Tudo bem? Perfeição no início. Perfeição no final. Nós estamos vivendo momentos de perfeição? Não. Portanto, não esqueça daquela frase ótima, hein? Se ainda não está tudo bem, é porque ainda não chegamos no final. A promessa de Deus é que um dia Ele vai fazer novas todas as coisas. E como se Deus precisasse de firma reconhecida, né?
ele coloca aqui um carimbo especial, né? Escreva porque o que eu estou falando, escreva porque nesse bule tem café. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja só, eu não sei exatamente o momento que você está vivendo. É provável que aqui nós tenhamos pessoas que estão na plenitude da sua vida física, intelectual, financeira, uma maravilha. Ótimo. Meu conselho para você é o seguinte: antes de dormir, se você não tem nada para pedir a Deus, faz o seguinte: quem não tem nada para pedir tem tudo para agradecer. Agradeça a Deus pelo sucesso, pela saúde, pela paz, pela prosperidade, e peça que Deus te dê sempre um coração humilde para reconhecer isso. Mas é possível que alguns que estão me ouvindo hoje estão passando por momentos bem difíceis. Os negócios não vão bem, as relações emocionais em casa estão cada vez piores, os exames de laboratório vêm todos alterados, a pessoa não vê muito mais além de um palmo na frente do nariz. A história que a Bíblia mostra para nós é assim: por mais doído que seja, por mais difícil que seja, o final vai ser feliz. Essa é a promessa do Deus Criador do céu e da terra. Ponto. A Bíblia diz que a Bíblia diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem. E acredite, um desses dias vai ser o último. Tomara que seja hoje. Tomara que seja hoje. Amém. Vocês já imaginaram que maravilha se a gente pudesse estar saindo daqui e dali a pouco a gente olha lá no Oriente? Para quem não sabe, o Oriente é para esse lado aqui, tá? Então você sai ali, olha para o fundo, na contramão da Arthur Loyola, você olha lá para o fundo e vê alguma coisa semelhante a uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E na medida que essa nuvenzinha vai se aproximando, você vê que tem algo espetacular. Eu não sei quando Jesus vai voltar. O que eu sei é que ele pode voltar hoje. As profecias todas estão cumpridas. Se ele vai voltar hoje, eu não sei, mas pode voltar hoje. Se Jesus voltasse hoje, essa promessa, agora faço novas todas as coisas, começaria a se cumprir. A partir do momento que Jesus voltar, nós vamos viver uma outra realidade. Nada que você tenha, nada que você faça, nada que você imagine justifica você perder a eternidade. Portanto, o meu conselho para você que está passando por momentos difíceis é o seguinte: segura um pouquinho mais, segura um pouquinho mais. Se tiver que ser com choro, que seja com choro, mas não desista, não desista. O choro pode durar a noite inteira, mas no amanhã vem o despertar. Está muito perto. Eu tenho medo de falar para um grupo de pessoas, em particular adventistas, que estão perdendo a esperança de ver Jesus voltar. Eu fui educado numa família onde a gente era ensinado que não ia ficar adulto. A minha mãe, minha primeira professora, minha mãe dizia assim para mim: Silinhas, meu pai se chama Silas também, portanto lá em casa eu sou Silinhas. Silinhas, Jesus está voltando, você vai crescer no céu. Jesus não voltou. Eu estou fazendo 60 anos, mais 2 semanas, e Jesus não voltou. Eu tenho medo de estar falando para um grupo de pessoas que está perdendo a crença de que a volta de Jesus pode acontecer hoje. E pode acontecer hoje. E eu não estou falando pelo fato de que nós podemos morrer, qualquer um de nós, quando morrer, de acordo com o que está com a Bíblia, o próximo passo vai ser ver a volta de Jesus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus pode sim voltar em glória e majestade hoje. E aí o final vai ser feliz para todos aqueles que estavam esperando. Portanto, meu amigo, eu não sei qual é a relação que você tem
com o Deus que te criou, a relação que você tem com aquele que morreu na cruz para te salvar. Mas a gente não pode brincar com essas coisas. Que Deus ajude você a fazer as escolhas que você precisa fazer, para que quando Jesus voltar, você seja um dos muitos que vão estar de braços abertos, dizendo: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. E daí para frente vai ser só festa e alegria. Fecha os olhos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela extraordinária história do livramento e libertação que o livro de Esther nos mostra. Obrigado pela maneira extraordinária que o Senhor conduziu a vida daquela família há muito tempo atrás. Obrigado porque a Bíblia nos dá certeza de que o Senhor continua se especializando em resolver problemas aparentemente insolúveis. Eu sei que aqui entre nós temos muitas pessoas aflitas. Que a Tua misericórdia mostre a essas pessoas o quanto o Senhor as ama, que a Tua misericórdia conduza elas a um final feliz ainda nos dias que vivemos aqui. Amém. Eu sei também que aqui temos muitos que vivem o esplendor da forma física, intelectual, financeira. Obrigado por eles. Que a Tua misericórdia dê a eles um coração agradecido, para que eles reconheçam que isso tudo veio de Ti e que eles têm responsabilidades em ajudar aqueles que são menos favorecidos. Amém. Peço também que na Tua misericórdia o Senhor não nos desampare, não nos deixe cair em tentação, que o Senhor volte logo para nos buscar. Por Amém. Jesus. Amém. Amém.